noite, igreja. Irmãos, vamos continuar o nosso estudo. Estamos na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então vamos dar continuidade essa noite. Irmãos, o que vimos até aqui? Vamos fazer sempre as mensagens anteriores. Então nós vimos o quê? Vimos que Paulo orienta Timóteo para ele ser forte, se fortalecer na graça. Está lá no capítulo 2, no verso 1, 2 Timóteo 2, 1. Paulo orienta Timóteo a se fortalecer na graça. Vimos o que é graça. Graça é o presente de Deus. Graça é a bondade de Deus. E vimos que só estamos aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. Depois vimos também Paulo orientando a Timóteo a ser um bom ministro de Cristo. E cita 4 exemplos para ele. Como exemplo, ele cita o mordomo, cita o soldado, cita o atleta e cita o agricultor. Que a pessoa tem que ser, para ser um bom ministro de Cristo, ele tem que ser disciplinado, se dedicar, se esforçar. Então, Paulo cita isso para ser um bom ministro de Cristo. Paulo está instruindo a Timóteo, como a gente já vem falando aqui nesses dias. Paulo já está encerrando a sua carreira. E ele vai passar o bastão para Timóteo, seu filho na fé. E ele dá as últimas instruções, ensinando, e orientando a Timóteo a permanecer firme na fé, na graça de Deus, e também ensinando outros. Essa noite eu quero falar com os irmãos a respeito de Timóteo, sendo Paulo mostrando a Timóteo a essência do Evangelho. É o versículo que nós vamos ler hoje. É o 2 Timóteo 2:8. Hoje Paulo mostra a Timóteo a essência do Evangelho. O que é essência? Paulo mostra a Timóteo a ideia central, o argumento principal e a mais importante característica do Evangelho. Sem essas questões, não tem Evangelho. Se você vai ler um lugar, não fala sobre isso, está dizendo que é cristão, mas não fala sobre isso, não conversa sobre isso, não tem ensinamento sobre isso, não é Evangelho. E Paulo mostra as características, apenas um versículo, ele fala as características principais do Evangelho, a ideia central do nosso cristianismo. Vamos ler? 2 Timóteo 2:8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho. Vamos orar? Vida da igreja para orar. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia, por estar aqui essa noite, Pai. Fala conosco, nos alimenta, nos ensina, nos instrui e mostra, Pai, a verdade do teu Evangelho, Pai. Nos ensina, Pai, a seguir o caminho correto, a fazer a escolha certa. É isso que eu te peço, agradecendo por tudo, pedindo perdão pelas minhas faltas, em nome de Jesus. Amém. Qual é a essência do Evangelho? Se tirar do Evangelho, não tem Evangelho, não tem cristianismo. E o primeiro ponto que Paulo fala nesse versículo, obrigado, irmãos. A gente vai dividir esse versículo em 4 partes. Parte A, B, C e D. E primeira parte, a parte A, Paulo fala: lembre-se de Jesus Cristo. Então, a primeira essência do Evangelho é Jesus Cristo. Se não tiver Jesus Cristo, não tem Evangelho. Se não tiver Jesus Cristo, não tem salvação. Se não tiver Jesus Cristo, não tem perdão de pecados. Se não tiver Jesus Cristo, estamos perdidos. Estamos sem salvação. Ele é o Filho de Deus. Ele veio aqui ao mundo para cumprir uma missão. E qual foi a missão? Salvar todos os pecadores. Ele morreu na cruz. Sem o sacrifício de Jesus na cruz, não tem Evangelho, não tem perdão dos pecados
todos nós estaríamos perdidos. Então só há salvação se tiver com Jesus Cristo. E Paulo lembra isso, Timóteo, lembra? Ó, fica isso na sua cabeça, não sai da sua cabeça. Jesus Cristo é o foco. Ele tem que estar contigo. No decorrer do texto que a gente vai ver, a gente vai trabalhar na próxima quarta-feira, vai falar sobre sofrimento, sobre dificuldade. Quando você tiver com sofrimento, dificuldade, qualquer coisa, lembre de quem? Jesus Cristo. Ele é o foco. Qualquer dificuldade, qualquer coisa que você faça na vida, lembre de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele veio e morreu para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Aquele que reconhece Ele como Senhor e Salvador. E Pedro e João, logo após que a história de Atos, aí no início de Atos 3, se não me engano, Pedro e João vão ao templo, e na porta do templo ele encontra um aleijado. E ali vai cura esse aleijado. E depois ele é interrogado, eles são interrogados pelos autoridades da cidade, ali de Israel, a autoridade reúne eles e pergunta para eles: em que nome vocês fizeram isso? Através de quem? E eles respondem, em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então só podemos ser salvos se aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Todos os dias, nas minhas orações, nas nossas orações, devemos fazer uma avaliação se erramos por algum motivo, alguma falha, se arrepender do pecado, da falha e pedir perdão a Jesus Cristo. Só Ele tem poder para perdoar pecados. E só Ele pode nos salvar. A segunda essência do Evangelho está na parte B do versículo. Ressuscitado dos mortos. Por que isso é importante? Porque foi quando Jesus veio, morreu na cruz e Ele ressuscitou que tivemos a vitória. Sem Jesus Cristo ter morrido na cruz, nós não teríamos vitória. Tem uma música que diz assim: ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. A morte de Cristo, Ele ganhou e teve a vitória. Ele ressuscitou. Por quê? Ele não ficou morto. Ele ressurgiu. E ao terceiro dia, Ele surgiu. Ele ressuscitou. E isso é muito importante para o cristianismo. Por quê? Todos os outros profetas, todas as religiões, todos os seus líderes estão o quê? Mortos no túmulo, onde foram enterrados estão lá. Seus ossos, enfim. A única religião que é o cristianismo, a única religião verdadeira, Jesus não está no lugar onde ele foi enterrado, foi colocado. Ele foi e ressurgiu. Ele foi ressuscitado. Por isso, a morte de Jesus ressuscitado, essa questão de ressuscitado dos mortos é importante, porque através dela nós ganhamos a nossa vitória. A ressurreição de Jesus significa o ato de ressurgir, ressuscitar, voltar à vida. Os falsos mestres, na época de Paulo, negavam a ressurreição de Cristo. Por isso Paulo frisa essa questão para Timóteo. Lembre-se de Jesus, Ele ressuscitou dos mortos. Porque os falsos mestres pregavam que não havia ressurreição. E Paulo afirma isso. Na outra carta, todas as cartas de Paulo
Se a gente perceber, olhar com atenção, Paulo vai frisar isso. Jesus ressuscitou dos mortos. Eu quero ler para os irmãos 1 Coríntios 15, de 1 a 8. Aqui está a essência do Evangelho, o resumo do Evangelho. Eu gostaria de pedir à igreja para estar lendo, para assim a gente poder gravar melhor, tentar entender melhor também. A igreja pode ler, por favor? Irmãos, quero lembrar do Evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra de Deus. Caso contrário, vocês viviam em vão. Pois, primeiramente, foi que recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos e turmas sozinhos, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham conhecido. Depois apareceu a Tiago e a outra. Depois deste, apareceu também a mim, como se fora do tempo. Porque os sumos sacerdotes, logo assim que Jesus ressurgiu, eles não acharam mais ele no túmulo. O que eles tentaram fazer? Inventar uma mentira. Vamos falar que roubaram o corpo dele. Ele não ressuscitou. Por quê? Porque isso é importante. E aqui está o resumo, que pode ser a gente aprender esse texto, decorar esse texto, que pode ser usado no evangelismo. Vamos contar. O evangelismo é a história de Jesus. Quem é Jesus? Jesus veio, nasceu, vai contar a história, veio morrer nos nossos pecados, que todos nós estávamos perdidos, que agora Jesus veio, através de Jesus nós temos a vitória, se cremos nele como Senhor, nós temos vida. E a nossa esperança como cristão é vida com Deus lá no céu. Mas como isso? Como é essa história? Olha, vamos ter um texto aqui, 1 Coríntios 15, vamos ler. Na época, mais de 500 pessoas viram ele. A prova. Não tem como não debater. Olha quantas pessoas viram. Ele apareceu, verso 5. Ele apareceu a Pedro, depois mais 12. Depois disso apareceu mais 500 pessoas de uma só vez. E Paulo afirma aqui, fala aqui, muitos ainda estão vivos na época de Paulo. 30 anos depois. E a geração de pessoas que viram Jesus provavelmente durou aí até os anos 200, segunda década, porque o pai viu, contou a história do filho. Então a geração até o ano 200, provavelmente essa geração viu a história de Jesus, pessoas que viram ele. Então não há mentira, não há dor nisso. E hoje, por que, irmãos, isso é importante? Que história é essa? O que é isso? Irmão, isso hoje está sendo contado aí. Pregações, Jesus não veio, Jesus não existiu, que Jesus não é aquilo que fala na Bíblia. Aqui não tem como falar mentira. A palavra está escrita. Pessoas comprovaram na época, historicamente. Aí eles falam que é só uma história, que é só ciência. Eles tiram a questão da fé, a vida de Jesus aqui. Por que eles querem fazer isso? Por que eles querem fazer isso? Para a gente não conhecer a verdade. O mundo trabalha, ele cria as suas teologias. A mais teologia que fala sobre isso é teologia liberal. Vai falar que Jesus não andou sobre as águas, que aquilo lá é um ato científico, enfim, histórias. Aqui nós temos a palavra de Deus, por isso a Bíblia é importante, porque aqui está a verdade. E aqui o texto que Paulo fala, e Paulo ainda fala, no verso 8: depois
apareceu para mim. Olha só. Isso chegou até a gente hoje. Se isso for mentira, fosse mentira, não é. Teria chegado aqui, irmão, eu teria descoberto. Mas a obra do inimigo não para. Ele inventa, cria, e tem coisas que aí. Vai ficar a ideia, quanto mais próximo vai chegando o fim, vão surgir muitas outras ideias e acabam que vão levando outros, vão levando as pessoas que não estiverem firmes na palavra, não conhecer a palavra. A palavra diz que no final dos tempos, até tomar cuidado com os escolhidos, porque pode ser enganado. Se a gente não estiver firme na palavra de Deus. Irmãos, tem dois caminhos. Botei uma foto ali, para me ajudar nessa noite. Há dois caminhos. Nem sempre, onde está indo a maioria, está certo. É o correto. Estou meio escuro, mas já vamos chegar. Dois caminhos e uma escolha. Temos dois caminhos e só uma escolha. Se a gente errar, essa nós não podemos errar. É dois caminhos, uma só escolha. Se você escolher errado, quem está nos ouvindo, acompanhando na internet, você que não conhece Jesus ainda, você tem dois caminhos. Qual é o certo? O certo é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus é o caminho e a verdade. O segundo ponto que os falsos mestres estavam pregando, negando, primeiro ponto, Jesus não tinha ressuscitado. O segundo ponto que os falsos mestres estão falando nos dias de hoje também, é o verso, a parte C do versículo. Descendente de Davi. O Jesus ressuscitado mostra a divindade de Jesus, porque ele morreu e surgiu, já transformado. Isso mostra o seu poder, mostra a sua divindade. Agora, a descendência de Davi, por que Paulo falou isso? Para mostrar que ele tinha a sua parte humana. Nós aprendemos que ele é 100% homem e 100% Deus. Então, esse versículo aqui, irmãos, é muito lindo a Bíblia. Quando a gente pega para ler, para estudar, a gente vê que cada frase dessa aqui, cada palavrinha, tem algo ali importante. Portanto, que a Bíblia, toda ela é inspirada por Deus. A gente vai ver que cada detalhe, cada questão, tem algo para nos ensinar. Primeiro, a divisão que foi feita. Lembre-se de Jesus Cristo, aí vírgula, ressuscitado dos mortos, tem a parte do bom. Por que? Vamos lá. Mostra a divindade dele. E um homem, só homem, pode ressurgir. Descendente de Davi, mostra a humanidade dele. Jesus teve uma linhagem. Ele foi ser humano, 100% homem e 100% Deus. E hoje, naquela época, e hoje também, negam a divindade dele e negam a humanidade dele. E esse texto aqui deixa bem claro para a gente, é importante saber, a essência do Evangelho, que Jesus, tudo que nega 100% homem e 100% Deus, está errado. Você vê qualquer vídeo que você assistir, vê que está falando, não, que Jesus não foi homem não, ele era Deus somente, está errado. Ele tem a humanidade dele. Por isso, Mateus, lá no seu livro, né, Evangelho de Mateus, capítulo 1, no verso 1, Mateus escreveu para os judeus, e logo ele começa a fazer o quê? Vamos fazer a linhagem de Jesus, a genealogia dele. Olha o registro que Mateus faz. Registro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus fala assim, eu vou logo provar logo que Jesus era humano logo primeiro. Ele começou primeiro a provar que Jesus era homem. Ele vai escrevendo. Por que Davi? Por que Abraão? Porque eram as figuras mais importantes do povo de Israel. É a figura mais importante do povo de Israel. Abraão, porque foi o pai da fé, patriarca, primeiro patriarca. Temos Abraão, Isaac, Jacó,
Então Abraão, quando Jesus cita na questão do Lázaro, cita Abraão, pai Abraão, porque Abraão era uma figura importante. E Davi, porque foi o rei do povo de Israel, libertou o povo, ganhou todas as guerras que poderia ter ganho, deixou o povo, trouxe o povo para a paz. Então foi o rei, guerreou muito e trouxe vitória para o povo. Então Davi foi um rei que marcou muito o povo de Israel. Por isso, Mateus começa a citar esses dois nomes, duas figuras importantes. E também mostrando a humanidade de Jesus. Então Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Tudo que fala ao contrário disso não é evangelho. Essa é uma das essências importantes do evangelho. Sempre tem que falar de Jesus, lembrar de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus é descendente de Davi, tem linhagem humana, mas ele é Deus também. Então 100% homem e 100% Deus. Irmãos, hoje a gente está vendo cada coisa. Se a gente for procurar, eu nem procuro, mas se a gente for procurar, o Rafael colocou uma questão do Chico, né? Acho que foi o grupo dos homens. Tem cada coisa que a gente for ver, se a gente reparar e estar atento com a palavra de Deus, o fim está chegando, está sendo preparado. Tudo que está caminhando está sendo preparado. As ideologias, os pensamentos, as doutrinas, os ensinamentos que estão sendo ensinados, as coisas que estão sendo passadas, se a gente não estiver ligado nessas questões, ligado na palavra, buscando a Deus, firme com Deus, a gente tem que tomar cuidado. Por isso a gente tem que estar firme na palavra. O caminho, Jesus disse o quê? A foto, para a gente lembrar ali, a estrelas aí. Jesus disse que há dois caminhos. Uma, que é a porta larga, o caminho é largo, estreito, fácil. Porta larga, caminho fácil. A maioria está indo. Mas às vezes, a gente demole, a gente é empurrado junto e não percebe. A gente está querendo caminhar para cá, mas estão empurrando a gente para lá. Então a gente tem que estar dentro. O caminho de Jesus é o caminho estreito. É o caminho da palavra de Deus, onde tem o ensino da palavra. E esse é o caminho que devemos buscar. Quarto ponto, a parte D do versículo, conforme o meu evangelho. O evangelho que nós lemos lá no capítulo 15 ali, Paulo fala, esse é a essência do evangelho. 1 Coríntios 15. No verso 3 ele diz assim: pois o que transmiti primeiramente, que recebi, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Esse é o evangelho de Paulo. E esse é o evangelho que nós temos que pegar. Temos dois caminhos a seguir. Temos caminho fácil e temos caminho estreito. Qual o caminho nós queremos seguir? Qual o caminho que eu quero seguir? Qual o caminho que a igreja quer seguir? E hoje, pensando, refletindo sobre essas questões, a gente vê, tem que ter cuidado, até o mundo quer invadir a igreja. O diabo, ele é esperto, a palavra já diz isso, já que às vezes ele não consegue entrar de uma maneira, ele tem que entrar de outra. Como? Trazendo o mundo para a igreja. Nós temos que ter cuidado com isso. Não podemos deixar o mundo entrar na igreja. A igreja não pode seguir o mundo. A igreja não pode seguir a moda, as coisas que estão acontecendo. A igreja tem que seguir a palavra de Jesus. Lembre-se de Jesus. Eu não posso seguir a moda. A moda do mundo. A moda, e é através da moda que o inimigo trabalha. Se a gente for perceber, é a moda, as coisas da moda, que vai levando, tem que bem devagar, vai se colocando, vai ver, está acontecendo, já foi. Então assim, eu fico feliz
porque nós somos uma igreja, estamos trabalhando, estamos firmes, aumentando dificuldades, lutando e pregando a palavra, a essência do Evangelho. Não podemos trazer o mundo para a igreja, nem o mundo para nossas casas, porque somos famílias. Quem faz a composição da igreja? As famílias. Se eu trago o mundo para a minha casa, automaticamente o mundo vai chegar na minha igreja. Então a gente não pode trazer as modas, as coisas do mundo, deixar essas coisas nos levar. Temos que ficar muito ligados nessas questões. E falando em caminho, creio que todos aqui já têm Jesus Cristo como seu Senhor. Mas se alguém na internet está assistindo a gente não tem ainda, há dois caminhos. Um caminho certo, de paz e alegria. O caminho errado, de dor e sofrimento. Qual o caminho nós vamos seguir? Jesus é o único caminho e nós não podemos errar o alvo. E através da sua morte, ele trouxe a vitória. Onde está a morte? Onde está a nossa vitória? Está na morte de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho verdadeiro. Não há um outro Evangelho se não estiver pregando o Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador. E através de uma música, para sempre, pedir para a equipe, a gente encerra a nossa mensagem, agradecendo a oportunidade e logo após a mensagem do pastor. Nada vencerá seu grande